Fala pessoal, como vocês estão? Eu peguei um projeto meu antigo, que eu tinha feito um jogo em linguagem Assembly. Então o objetivo desse vídeo é mostrar mais ou menos ali, não ensinar Assembly nem nada, mas mostrar como que seria um jogo, um programa que seja feito em linguagem Assembly, ali, tipo a moda antiga mesmo, né? E eu tive esse desafio aí, né? Peguei pra mim esse desafio quando eu criei esse jogo. E o meu desafio era fazer do jeito mais arcaico possível, então foi intencional, não é nada, né, não é recomendado nem nada assim, é intencional, é só para aprender. E eu mostrar um pouco para vocês como que foi esse desafio. Aqui tem a descrição, né, que é um jogo, aquele jogo da cobrinha, o Snake, feito em Assembly. E aí eu estou explicando aqui, né, o que eu acabei de falar. E tem uma parte aqui que fala, inclusive, que eu decidi fazer todas as stack frames manualmente. Depois eu mostro mais ou menos o que é uma stack frame. Mas a ideia era sofrer o máximo possível, assim, né? E é tudo em nome do aprendizado mesmo. E não aprendizado de programação em si, mas aprendizado da arquitetura, né? Quando você fala tipo linguagem Assembly, basicamente você está falando da arquitetura, né? Nesse caso específico, x86. O pessoal coloca esse X assim para denominar a família de processadores baseados no 80, 86. Então, basicamente quase todos os processadores ali do PC, incluindo processadores modernos. Mas beleza, vamos dar uma olhada no código. Aqui tem uma print desse jogo. Vocês podem ver que ele tem uma janela, é um jogo para desktop no Windows, então ele tem uma janela, é como qualquer outro programa ali do Windows, né? Não é porque é feito em Assembly que você não pode usar gráfico, tem que ser modo texto, não tem nada disso. A linguagem Assembly é uma linguagem como qualquer outra, ela tem acesso às APIs, então já tem aí um primeiro, talvez para muitas pessoas sempre viu em modo texto, mas não, a gente pode fazer programas em modo gráfico também. Então tem a janela do jogo. Eu não vou conseguir rodar esse jogo aqui agora, porque eu estou no Linux e esse programa foi feito para o Windows. Eu não sei nem se o Windows atual consegue rodar ele. Provavelmente sim, mas vai ter alguns bugs, alguma coisa relacionada às DLL. Então a gente tem a janela, tem pra cá, é um jogo bem completinho, funcional mesmo. Eu lembro que eu coloquei pra cá ali, teve bastante coisinha, né? Velocidade pra você trocar ali, um sobre, enfim. Tem umas coisas bem bacanas aí no jogo. Não é um jogo tão singelo do ponto de vista de completude, né? O jogo é simples, mas ele está completo, ele é jogável e, enfim, vamos ao código. É que eu coloquei uma descrição. Uma das características que você vai ver em um programa Assembly é que, como ele tem uma sintaxe ali meio alienígena, né? Uma coisa ali totalmente incompreensível, a gente precisa complementar isso com muito comentário. Não tem como, ninguém vai entender nada, então os desenvolvedores comentavam bastante mesmo. Desculpa aí o tio Bob com o Clean Code, mas em Assembly não dá para deixar sem comentário não. Mas vamos lá, né? É aqui tudo que eu falei, né? Tem uma descrição aqui de como que você consegue gerar o jogo efetivamente a partir do código. Você tem que usar o NASM, né? E aqui é comando normal aí de como gera um binário nessa linguagem. Depois você faz o link. Você vai fazer o link ali com esse programinha, o alink. Você vai usar o NASM para compilar. E esses endereços aqui, até recentemente eu dei uma olhada, ainda existe. Você pode ir lá baixar e gerar o binário se você quiser. Então vamos lá. O
O NASM ele permite você colocar essas seções, né? Você consegue colocar a seção de dados. Aí se eu descer aqui um pouco, ó, a seção de código. Então a gente consegue separar isso já ali com Assembler, né? Antigamente o pessoal ficava falando da diferença, né? Assembler é o cara lá que gera o binário e Assembly é a linguagem, enfim. Era curioso essas. E aqui a gente define algumas constantes. Isso aqui não são variáveis propriamente ditas, né? São constantes ali. Isso aqui é o que vai estar no menu do jogo. Então a gente coloca as strings. Isso é uma diferença aí de uma linguagem de alto nível, porque essas strings aqui você não consegue usar ela diretamente num código. Você não consegue fazer algo tipo char S, você abre aqui as aspas e digita o que você quer, né? Você não consegue fazer algo desse tipo. No Assembly você tem que colocar esse cara aqui na seção de dados, que são dados estáticos que não mudam, e você acessa depois através de um identificador. Mas beleza, temos os identificadores. Eu estou usando, o pessoal chamava isso de sintaxe húngara, alguma coisa assim, notação húngara, se eu não me engano, que era você colocar as letras, as primeiras letras de uma variável. Isso é muito usado no Windows. As primeiras letras da variável ali, do identificador que você estava usando, indicava o que era o tipo, né, daquele. Então SZ, por exemplo, é string terminada em 0, sabe? Se fosse só S, por exemplo, poderia ser string terminada em 0 também, mas poderia ser só string. Esse DW aqui é um double word, né? Um D word, é uma palavra dupla, coisas antigas ali. Esse H aqui é um manipulador, um handler do Windows, basicamente um ponteiro, alguma coisa do tipo assim. Então HWND é um handler para uma window, né, uma janela. Esse DC aqui é o contexto de desenho ali do Windows, como se fosse um canvas assim, que a gente tem hoje no HTML. Bitmap, enfim. Temos as seções aqui de dados, algumas constantes. E aqui a gente tem variáveis. Agora eu confesso que eu não lembro se aqui a gente pode mexer nessas variáveis, colocar outro valor. Eu acredito que sim, porque tem valores começando com 0 aqui. Mas aqui com certeza são constantes. Quando a gente tem esse EQU aqui, né? São constantes. Mas isso não é tão importante. Aí beleza. Começando o código. Eu estou usando o Windows, e usando o Windows aqui nesse programa eu tenho acesso à API pública do Windows. Então eu posso acessar qualquer função que o Windows disponibiliza para os desenvolvedores. Eu posso usar Create Window, eu posso usar uma infinidade o céu é o limite, né? Uma infinidade de funções ali do Windows. Basta eu linkar junto do meu programa as DLLs ali do Windows. A DLL não, que é dinâmico, não precisa nem linkar, né? Eu preciso colocar alguma coisa assim para saber os nomes. Depois lá embaixo deixa eu até ir lá nas últimas linhas do código para mostrar essa questão. Tá aqui, ó, né? Eu tô dizendo, isso aqui é pro NASM, pro Alink, o linkador ali, alguma coisa do tipo. Eu estou dizendo que eu estou usando esses identificadores e falando que é externo. Então, na hora que ele está gerando lá o binário, ele vê um getWinDirect e ele simplesmente fala: não, esse cara aqui vai existir em algum momento. Coloca aqui e depois o linkador ali se vira para achar onde está esse cara, né? O ponteiro dele. Que é quando você traz ali a DLL, traz o... Aí aqui tem uns imports, na verdade o externo e o imports, para cada cara aqui vai ter um aqui, se eu não me engano, isso, exatamente. E eu estou dizendo a DLL, onde vai achar esse cara, né? Eu chamo ali no código, que é o timer, e estou falando, ó, na hora que subir lá você vai achar nessa DLL aqui, uma DLL dinâmica.
ela é linkada junto do binário ali, em tempo de execução. Um conceito bem interessante, inclusive. Então vamos voltar lá para onde a gente parou. Estava começando o código aqui, né? Os comentários são bem instrutivos aqui. O pessoal pode ler ali e vai entender mais ou menos. Mas tem um conhecimento aqui para entender de verdade o código, que é o conhecimento da API do Windows. Mesmo uma pessoa versada em Assembly, se ela não conhecer o Windows, ela não vai entender perfeitamente. Ela vai saber ali, tá chamando a função, mas ela não vai entender o que a função faz. Aqui a gente tem uma diferença importante de um código C, C++, Java não, que aí já entra em outro mundo das linguagens interpretadas, mas C, C++, eventualmente ali um Go, alguma coisa do tipo, é que um código C a gente não precisa desse passo aqui. Não precisa desse. Não, esse aqui até pode ter ali, mas a gente não precisa chamar a função main, o in-main. Né, que um código C para o console, né, modo texto, você tem a main, e quando você vai fazer um programa no Windows, você tem a win-main, porque a main vai, isso aqui é escondido da gente, né, vai ter uma função main lá que vai chamar nosso win-main, mas é só um detalhe. Outro detalhe é que toda vez que você quer dizer que está retornando um valor, você tem que colocar esse valor em EAX, né, no registrador. O Windows, na verdade, a API do Windows faz isso, né, ela deixa o valor de retorno em EAX. Então toda hora, aqui por exemplo, eu chamo getMode100, ele vai colocar em EAX o valor dele, o resultado, né. Por exemplo, soma A mais B, né, eu vou chamar ali a soma A mais B. Eu quero saber o resultado vai estar em EAX. Basicamente isso. E vocês vão ouvir uns cachorros latindo, barulho de carro. Eu peço desculpa por isso, mas talvez não atrapalhe tanto assim, porque isso aqui também não tem tanto significado assim. É só uma brincadeira ali, um código que eu estou mostrando. Aí aqui a gente tem a função winmain, que é como que o ponto de início do nosso programa, né? E outra diferença crucial de uma linguagem de alto nível é que a gente precisa fazer o stack frame. O que seria um stack frame? Seria basicamente reservar um lugar na pilha para colocar nossas variáveis locais. Então a gente tem... A intenção aqui não é ensinar Assembly, tá? É só passar por cima mesmo, mais ou menos ali, alguma coisa. Então a gente salva ali o valor da pilha, que é o registrador, né? EBP é Base Pointer, as iniciais, né? Base Pointer. E ESP é Stack Pointer. Então você coloca na pilha o EBP, salvando. Aí você move para o EBP o Stack Pointer. Ou seja, você salva esse cara aqui, lá no final eu provavelmente estou voltando ele aqui, ó. Estou dando um pop nele antes de retornar da função, justamente porque eu quero salvar, né? Não quero mexer no que ele existe lá. Então eu salvo ele e jogo nele o stack pointer. Uma vez que agora EBP é igual a ESP, eu consigo fazer a alocação, digamos assim, de um espaço ali na pilha, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Aloquei espaço, né? Aloquei espaço na pilha. Agora o que eu tenho aqui de EBP para cima, eu coloco as variáveis locais. De EBP para baixo eu tenho os parâmetros, as coisas que eu já cheguei ali, já recebi ali na pilha. Então não vou me alongar muito nisso, que realmente se a pessoa já entende e eu não preciso falar nada porque ela já entende, ou a pessoa não entende nada e o que eu falar não vai significar muita coisa. Então, beleza. Essa função ela está bem documentada. Isso é um ponto importante também, que
funções, variável, qualquer coisa em uma linguagem assembly é um rótulo, né? O e-mail, 2 pontos. Aqui não está dizendo nada, não é uma função, não, sabe? É só o nome. Eu poderia escrever aqui abobrinha e pronto, não, sabe? Não tem significado essas coisas. Só que a gente dá um significado. Então eu estou falando que é o e-mail, através de comentários, que ela não tem parâmetros, que o retorno dela vai ser esse cara aqui, né? Um struct. Coloca o ponto ali, wparam. Isso aqui é coisa do Windows. E eu estou dizendo que vai retornar em IAX isso. E uma descrição aqui, né? Dizendo que a função cria uma janela e executa o loop de mensagens. Seria mais ou menos isso. É basicamente o event loop ali do JavaScript, alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Declaro aqui algumas variáveis, reservo um espaço, né? Aqui do lado eu faço uma descrição do que são esses espaços, do que vai ter ali. São parâmetros para criação de janela. Isso você acaba fazendo em linguagem C, alguma outra linguagem ali. Se eu estiver fazendo uma criação de janela diretamente com a API do Windows, seria basicamente esses mesmos passos. Aí você faz load icon para pegar ali o ícone, o cursor, enfim. E você registra essa janela. Depois você cria a janela, né? Tem aqui alguns parâmetros, ó, posição X, Y. Basicamente está chamando um create window ali, né? Basicamente eu estou fazendo alguma coisa desse tipo aqui. Posição 100, né? Altura 100, alguma coisa desse tipo aqui. O nome da janela. Vocês já fizeram isso com certeza em algum momento das suas vidas, em alguma linguagem de programação. Beleza. Mostra a janela, show window. Esse update window aqui, enfim, é bem verboso mesmo. A API do Windows precisa chamar um monte de função com um monte de parâmetros. E aqui é uma função não do Windows, uma função, digamos assim, uma business, né? Uma lógica de negócios ali dessa aplicação, que é o que a gente acaba escrevendo ali e não é da infraestrutura, tipo criar uma janela. E aqui a gente tem um rótulo, né? Esse pontinho aqui é uma característica do NASM, né? Que é esse assembler aqui. Quando você coloca um pontinho, esse rótulo acaba ficando interno a esse cara aqui, o e-mail, fica um rótulo interno. Bem interessante isso, porque eu consigo repetir esse rótulo se eu quiser em outra função e não entra em conflito. E aqui a gente tem um loop de mensagens. Ele vai ficar rodando. Na hora que tem uma mensagem, dispara para os seus listeners, né? Tem um pattern aqui, né? Um design pattern. Você vai estudar esse aqui. E é isso para essa função. Não tem muita coisa especial. Ele vai recebendo as mensagens e vai despachando. Mas ele despacha para quem? Para o WinProc, né? O Window Procedure, alguma coisa desse tipo. Essa função, ela vai ser chamada daqui, né? Ela vai ser chamada no loop ali. Qualquer evento que acontece, o cara clicou na janela, cria um evento. O cara moveu o mouse, cria um evento. Trocadilho não intencional, mas eventualmente qualquer evento que aparecer em uma janela ou no seu aplicativo vai ser disparado e chamar essa função aqui. E você trata aquele que você tiver interesse. É bem poderoso, na verdade, isso aqui. Vocês não fazem ideia. Ou fazem, enfim. Temos os parâmetros. Está dizendo aqui que recebe o manipulador da janela. É tipo um ponteiro aqui, ó. Através desse cara aqui eu manipulo a minha janela. Então, daí o nome, né? Manipulador. Uso ele para fazer qualquer coisa. Redimensionar a janela, pintar a janela, fazer qualquer coisa. Minimizar, fechar, enfim. Tem uma estrutura aqui de mensagens. Como que foi a mensagem, né? Os parâmetros daquela mensagem que eu estou recebendo aqui.
alguma coisa assim, que os parâmetros vêm depois, eu não lembro agora o que tem na... algumas descrições da mensagem, alguma coisa assim, mas tem os parâmetros. O Windows, ele é bem... A API do Windows é bem low level também, não tem nada tudo especificado assim, é uma coisa meio... Então são só dois parâmetros. W é o primeiro parâmetro, vem aqui, né? E o segundo parâmetro, CL, é de long. E através desses dois parâmetros os caras passam o que quiser para você. Então a mensagem ela fica bem genérica mesmo. E de acordo com qual mensagem que você recebeu, por exemplo essa aqui, ó, WM Destroy, WM Keydown, por exemplo, vai ter aqui provavelmente no WParam o X, né? Sei lá, e aqui o X, não, eu estou confundindo com o mouse. Mas seria tipo a tecla e quanto tempo ela ficou pressionada, enfim, são parâmetros ali que vai ter na mensagem. Então eu faço aqui o stack frame de novo, né? Reservo aqui uns espaços aqui para colocar algumas coisas, variáveis locais. Isso aqui é uma variável local, tá? Quando você coloca move, deixa eu ver uma aqui bem específica para entender uma variável local. Deixa eu pegar uma mais simples aqui. Que não tem nenhuma simples aqui, mas vamos pegar uma estrutura então. Aqui eu faço, né? EBP menos 48. Eu coloco esse valor aqui, 48. Então eu já estou iniciando uma variável. Aí aqui, EBP menos 40, eu estou colocando esse cara aqui, esse rótulo. Então, deixa eu ver aqui onde eu uso EBP menos 40. Então a variável que você vai ter é isso, EBP menos 40. Você sabe que lá vai ter 4 bytes que identificam um ponteiro para esse cara aqui, né? Então se eu vim aqui, EBP menos 40, EBP menos 40, vamos ver se eu acho ele aqui. Onde você tá? EBP menos 40. Nossa, cara, se eu não estiver usando esse EBP menos 40, eu não tô entendendo mais nada. Deixa eu ver. Ó, só pra vocês terem ideia assim do quanto é difícil. Além de fazer muito tempo que eu não mexo com isso, eu tô olhando em um código assembly totalmente alienígena. Mas eu tenho que usar esse cara aqui em algum lugar. E eu não tô lembrando onde. Deixa pra lá. Não vamos mexer com isso não. Não é esse o objetivo. Esse vídeo vai ficar bem grande mesmo. Mas vocês podem pular à vontade. E ir pro que mais achar interessante. Tá. Vamos lá. A gente está aqui na Window Procedure e a gente vai responder a alguns eventos. Eu coloquei o rótulo aqui, né, para ficar mais fácil entender. Por exemplo, quando eu receber o evento Destroy, que é basicamente quando o cara fecha a janela e ela é destruída, isso no Windows, né, dentro da API do Windows, não significa que fechou o programa nem nada, você só fechou a janela. Aí você pode entender, caso o programa for mais simples, que fechou uma janela, fechou o teu programa. Então, aqui eu tô matando ali, né, o timer. Em algum momento ali eu vou criar um timer. E eu tô postando uma mensagem de kit. Muito interessante isso. O cara fecha a janela, destrói ali a janela. Eu recebo essa mensagem. Quando eu recebo a mensagem que destruiu aquela janela, eu vou e posto uma mensagem. E tem uma função já especial que posta uma mensagem que é do tipo WM-Kit, WM_kit, né? Aí quando receber o WM-Kit eu posso fazer alguma coisa, ou deixo o Windows fazer o que ele faz naturalmente quando recebe essa mensagem. Se você não trata aquela mensagem, o Windows sempre chama ali o procedimento padrão. Então tem o timer,
nada mais natural. No timer, quando a gente recebe ele, a gente move o Snake. Então esse timer é tipo um quão rápido eu quero, né, que o Snake se mova. Aí tem o WM Command. Então eu vou tratando ali os eventos do menu, né? Se o cara escolheu o About, se ele escolheu o New Game, Pause, enfim, eventualmente igual a qualquer jogo aí que vocês conheçam. Aí eu trato aqui ainda, são eventos do mouse ali, esse MF Unchecked, MF Checked, esse tipo de flag, né, bandeira ali, flag que o pessoal tem para poder dizer se tá checado ali um combo box. Não é combo box, é checked box mesmo o nome. Aí aqui tem o principal de qualquer jogo, que é o keydown. O cara aperta uma tecla ali, a gente quer fazer alguma coisa, então ó, verifica se as setas foram pressionadas. Então tem esses códigos aqui do Windows, né? Virtual Key, Up, Write Down, F9, enfim. Conforme ele vai recebendo esses comandinhos, eu tô fazendo um jump. Começou com J, é um jump. Aí você tem várias opções do Assembly x86. Isso aqui é jump se igual, né? Equal. Deixa eu ver se eu tenho algum jump diferente. Tem esse jump genericão aqui mesmo, que não é condicional nem nada. Ele simplesmente jump e vai para onde você colocou aqui, né? Por exemplo, eu poderia falar jump o Inman. Ele ia lá em cima e ia começar a rodar ali a partir do Inman. Então você faz um jump, ele faz assim, ó, vai lá para cima e começa a rodar lá onde você pediu, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui um loop infinito. Uma coisa bem curiosa, poderia colocar assim, e aqui eu colocaria infinito. Então o código tá vindo aqui, descendo, 402, 403 ali, 404, chega aqui, o rótulo não tem nada, beleza, 406, pá, encontra uma instrução assembly. Qual que é a instrução? Pula para o infinito. Aí ele pula para cá. Só que chega no infinito, ele desce de novo e você tem um totalmente inútil loop infinito. Então isso aqui vai para o return do zero. Provavelmente eu vou colocar 0 em EAX e vou sair, né? O rótulo está bem sugestivo. Então aqui tem as teclas DW, né? Que é The Word, aquela que eu falei mais cedo da notação húngara, só para dizer que tipo de variável é essa, quantos bytes ela tem e tudo mais. Recebe sim, left, recebe sim, tratamento de teclas. Aí aqui a gente tem o início do jogo, aqui é as minhas regras de negócios mesmo, não tem nada a ver com Windows, estou tratando ali, tá até bem organizadinho esse código, né? Estou tratando ali o que eu faço na inicialização do jogo. Vou criar ali algumas coisas e muitas coisas gráficas aqui, pelo que eu estou vendo, criar bitmap, seções ali da janela, porque é um jogo, vai ter bastante desenho, né? Bastante tratamento de pintar alguma coisa ali, desenhar um quadradinho, alguma coisa do tipo. E é isso, né? Não tem muito o que dizer aqui. É um início de qualquer jogo, função inicial assim de qualquer jogo, que faz ali as primeiras coisas de um jogo antes dele realmente começar a rodar. Aí aqui a gente tem o main, game main, também é uma regra de negócio. Tem o main, que é para iniciar a janela, fazer tudo, e aqui o game main é como que vai tratar ali o laço, né, principal do jogo. Ó, chama draw score para desenhar ali. A gente tem essa função aqui, né, que desenha o buffer, é o que faz o jogo efetivamente ser desenhado na tela. O loop de um jogo, geralmente, não sei se vocês já sabem,
Geralmente o pessoal faz um while true, uma linguagem ali tipo C. Aí aqui ele computa a inteligência artificial, ele obtém input, né, alguma coisa assim. Aí depois o que ele pode fazer mais? A inteligência artificial, o pessoal já inclui a física ali, né, processar a física. Não sei, pode ter várias coisas aqui. Processa rede, né, alguma coisa do tipo. Aí no final, depois que você já fez tudo isso, já atualizou a representação matemática do jogo. Que legal. Atualizou todas as variáveis, posições, tamanhos e tudo. Aí você faz alguma coisa desse tipo, draw game, e ele vai lá e pá, renderiza o teu jogo. Aí renderizou o jogo, ele volta lá em cima de novo e continua tudo de novo. Na hora de obter o input aqui, se você tiver feito algo que sai do jogo, esse loop eventualmente acaba saindo e a gente tem aí um loop tradicional de um jogo, que é basicamente esse cara, mas não exatamente nesses moldes. Por quê? Porque usando o Windows eu acabo usando esse sistema aqui de mensagens, né? Eu recebo uma mensagem e tenho que fazer ali o tratamento. Então, por exemplo, eu não preciso de um get input, né? Ou process input, ou process keyword, keyword, eu tô moscando aqui, process que dá alguma coisa assim. Eu não preciso disso porque aqui tá orientado mais a eventos ali, aí acaba mudando um pouco, mas dá para pegar a ideia ali. Aí tem o kit, o que faz ali quando o cara decide, quando o jogo acaba, né? Aí você precisa fazer algumas limpezas ou alguma coisa. Então eu tô vendo aqui um list free, e deletando alguns objetos do Windows. E curiosamente nesse jogo eu eu tive a necessidade de criar uma lista encadeada, o que é bem interessante, uma lista encadeada em assembly, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma função que retorna o último nó de uma lista. E por que eu criei essa lista? Porque o Snake, o joguinho da cobrinha, como vocês sabem, precisa ir ali adicionando o corpinho ali, né? Ele vai adicionando e eventualmente precisa também remover alguma coisa, mas é basicamente isso. O Snake, a cobrinha, está sendo representada com a estrutura de dados, uma lista encadeada. Tenho certeza que a professora ou professor de estrutura de dados ficaria bem feliz se você apresentasse alguma lição de casa, alguma coisa desse tipo em assembly. List append. Tem um detalhe sobre essa lista, se eu me lembro bem, porque esse código, eu acho que eu não comentei ainda, eu fiz ele provavelmente ali em 2012, se bobear até menos, 2008, não faço ideia quando que eu fiz, mas faz muito tempo. E essa lista aqui, ela é baseada na glibc, alguma coisa assim, que é uma lib para a linguagem C do GTK, do GNU ali, alguma coisa, sabe? É bem famoso assim. Aí eu olhei ali a lista e falei, vou fazer um igual, só que em assembly. Acho que foi alguma coisa desse tipo assim. Acabei usando os mesmos nomes, vai ter lá list append, alguma coisa assim. Mas voltando, list free, liberar memória. Deixa eu ver se tem aqui, se eu já passei para como que eu aloco memória. É tudo a API do Windows. Provavelmente estou usando o Global Alloc ou Virtual Alloc, alguma coisa assim. Mas seria o mesmo que o malloc do C, alguma coisa assim. O new do C++. Ainda está aqui em coisas da lista, e a gente chega aqui na função draw square para desenhar um daqueles quadradinhos, né? Então eu crio aqui um brush,
seleciona o objeto. É bem chato de programar em Windows. Quem já programou sabe disso. Você precisa fazer um monte de coisa. Isso não só em Assembly, tá? Em linguagem C também, qualquer outra linguagem. É horrível usar a API do Windows. Aí você faz um monte de preparação e desenha o retângulo. E depois deleta os objetos que você usou. Tem que desselecionar o que. Então você salva o que tinha selecionado antes, para depois selecionar de novo, alguma coisa desse tipo. Bem confuso até, se for ver. Confuso não, mas chato de ficar toda hora fazendo. Aí aqui cria o Snake, olha lá, tem uma lista, né? Eu pego a lista ali, vou fazer anexando. Provavelmente começa com 3 quadradinhos de início. Não faço ideia por que isso está comentado. Sei lá porque eu comentei esse cara e usei o de baixo aqui. Porque parece idêntico. Não faço ideia. Bom, a gente tem o... Isso aqui já não era o Draw... isso aqui é o Create Snake. A gente tem o Draw Snake, Move Snake. Aqui é importante comentar um pouco, né? Para mover o... Eu pego a direção do cidadão aqui e através da... tem uns shifts aqui de bit a bit. Tem alguma lógica meio confusa aqui que provavelmente não vou entender agora, mas por cima assim a gente entende o que está acontecendo aqui. A gente vai fazendo a atualização das posições X e Y do Snake, porque aí quando chama Draw Snake ele desenha com o que ele está vendo no X e no Y. Então para onde você quiser rodar esses caras. E é bem interessante que no Snake você precisa mover todos os quadradinhos ali, né? Não é só a cabeça ali, ou a direção. Você tem que reproduzir isso para o resto do corpinho ali do Snake. Toda a lista, no caso, tem que mover. Chama Draw Snake, tá? Beleza. Tratamento de colisão. Que jogo que não tem isso, né? Tratando ali a colisão. Eu acho que agora ficou bem mais genérico mesmo, não tem muito o que dizer assim, é só um jogo convencional. É uma função para colocar uma comida ali na janela, escolhe aleatório. Inclusive eu fiz uma função para gerar números aleatórios, para poder... A vida low level não é fácil, você precisa reproduzir muitas das funções, porque não vai ter, né? Você não tem uma libc ali para chamar o handle da linguagem ali. Você tem que criar a sua própria. Eu criei com qualquer algoritmo que eu vi na internet na época, nem lembro qual, e mandei ver. Isso aí eu não fiquei muito preocupado não. Alguma coisa ali de Windows também, da parte mais gráfica, né, do Windows, para desenhar ali o score. Isso aqui é provavelmente um ASCII to DW, uma espécie de... Aqui ó, eu nem tô lendo meus próprios comentários. Enfim, função que converte um string em the word. Só que interessante, em Assembly. Eu pego a string ali e tenho que transformar em um número. Muito curioso. Até eu fico bem curioso com... Gera um número aleatório aqui ó, função handle. Eu não faço ideia como que isso aqui funciona, pra ser sincero. Eu acho que nem na época eu fazia ideia. E só pra entender assim, não é que eu não pegava em Assembly essas funções, né? Eu pegava uma função ali em C, alguma outra linguagem, olhava ali como que era a lógica e falava, bom, vou fazer isso em Assembly agora. Então saía algumas coisas alienígenas assim, igual isso aqui. É isso, pessoal. Não tem muito. Não sei. Esse monte de aqui é porque eu tava tirando os acentos, tava todo zoado. Eu fiz umas mudanças usando o Replace. Bom, não tem muito o que dizer mais. Basicamente um
um programa em Assembly e seguia esses padrões aqui. Só para terminar, contar a história do porquê eu resolvi fazer esse jogo, além de aprender e tal. Eu tava fuçando na internet na época e em algum site ou algum fórum, alguma coisa assim, alguém mostrou um código-fonte de um jogo totalmente em Assembly. Era um Space Invaders em Assembly. E eu olhava aquele código e eu ficava maravilhado, assim. Era uma coluna assim de instruções, né? Porque diferente do que eu fiz aqui, comentando bem, usando até algumas coisinhas assim, tipo The Word, né? Lá era Assembly puro, completamente puro, assim. Então era mais ou menos igual essa função aqui, ó. Cadê a função de a handle? Porque a função handle ela tá um pouco mais crua. Era basicamente assim, ó. Mas era gigante, devia ter umas 6.000 linhas de código. Esse aqui tem umas 1.500, sei lá. Era gigante, assim. Aí aquela tripa de instruções do lado esquerdo e do lado direito, esse tipo de instrução, assim. Era pro X80, era para 16 bits, eu acho, então não tinha esse E, né? Era sempre só DX mesmo. Aí eu olhei aqui e eu falei, não, eu preciso fazer algo igual. Eu tenho que fazer algo igual. Aí fui lá e fiz esse código aqui. Mas é isso. Beleza, pessoal? É nóis.